E o Cruzeiro empatou com a equipe do Mirassol em 1-1 no Maião e agora é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro. E eu vou falar uma coisa com os senhores, tá? O resultado foi injusto, Milton. Cabido, foi injusto, porque realmente o Cruzeiro é aquilo que eu falo, né? O Cruzeiro no segundo tempo, então, você sabe que ele vai perder o gás. Agora, o time sentiu muito pela falta de 4 jogadores ali, principalmente as laterais. Aí você entra um Wallace no lugar do Romero, que estava voando. O Wallace precisa ainda mostrar alguma coisa, ainda não mostrou. E também a falta do Christian, que é o motorzinho dessa equipe do Cruzeiro. Então, o Cruzeiro sentiu sim, não tenho dúvida disso. Agora, começou bem, fez o gol, teve um pênalti que não marcaram, né? Mas na sequência o Cruzeiro faz o gol. Mas independente disso, a gente sabe das dificuldades que o Cruzeiro tem, desse time tem, mesmo com todos os jogadores. No segundo tempo, normalmente esse time morre. Mas hoje sentiu mais ainda pela falta deles, esses jogadores aí. Então, foi um resultado que, vamos dizer assim, deu pro gasto. O resultado em si não foi ruim, tá? O Cruzeiro consegue um ponto no lugar onde ninguém basicamente vence. Aliás, ninguém basicamente não. Ninguém venceu. Ninguém venceu até o momento. Após 20 rodadas do Campeonato Brasileiro, apesar da equipe do Mirassol ter jogos a menos em relação ao Cruzeiro, principalmente, são 2 jogos a menos em relação ao Cruzeiro. Então acaba que o resultado em si, ele não é o que preocupa, né? O que preocupa é a queda vertiginosa da equipe quando perde o seu time titular. A gente está falando aqui de 4 trocas, né, da equipe principal em relação a essa de hoje, por motivo de lesão, por motivo de suspensão, enfim, não jogaram os 2 laterais, nem, entre aspas, né, Fagner / William, e no lado esquerdo, no caso, o Cauã Prates, no meio campo entrou o Wallace na vaga do Romero, e na meia direita, o Christian, que é o jogador mais importante taticamente desse time, ficou de fora, e quem entrou na sua vaga foi o Eduardo, né? Então o Cruzeiro ele joga com o Wallace preso, o Lucas Silva de segundo volante, o Eduardo aberto pelo lado direito, com o Wanderson aberto pelo lado esquerdo. E deu certo durante 15 minutos, né? Essa formação do Cruzeiro, que é uma formação que a gente já está acostumado, deu certo durante os primeiros 15 minutos de jogo. O Cruzeiro faz gol ali com o Caio Jorge, 4 minutos, aliás, uma ótima partida do Matheus Pereira para variar, mas no segundo tempo, aliás, boa parte do primeiro e no segundo tempo, o Cruzeiro assistiu o Mirassol jogar. O Cruzeiro basicamente jogou no seu campo de defesa, o tempo todo no seu campo de defesa, não tinha contra-ataque, os jogadores de ataque não estavam conseguindo puxar esse contra-ataque, o Cruzeiro não tinha profundidade, viu, Milton? Com as suas laterais por motivos óbvios, é um time que não tinha lateral, né? Então o Cruzeiro ele teve muita dificuldade e acaba que esse resultado de 1-1 é justo para o Cruzeiro e muito injusto para a equipe do Mirassol, que conseguiu empate no segundo tempo com o Negueba, aliás, um belo gol. Acho que ali faltou o bote do Wallace, mas ele estava amarelado. E aí a gente vai chegar naquela conclusão que, será que não era ter melhor tirar o Wallace? Não que ele estivesse jogando mal, tá? Tirar do Wallace da equipe no intervalo do jogo, né, para colocar outro jogador ali. Mas enfim, a gente tem que lembrar que o Cruzeiro tá com um elenco não só reduzido, mas com uma falta de confiança muito nítida, muito clara do professor Leonardo Jardim com relação a esse elenco. E Milton, a gente precisa falar rapidamente aqui sobre não aproveitamento do Gabriel Barbosa. Cara, é um negócio muito... Eu não consigo entender, eu não sei, será que ele vai colocar o Gabriel para jogar contra o Internacional? Não, porque ele já sinalizou que vai ser o time completo, né? Força máxima. E esse força máxima não inclui o Gabriel como titular. Vai jogar então contra o Atlético como titular? Cara, a gente não sabe. Agora, é uma pena você não poder usar um Gabriel Barbosa, que é um cara que tem uma qualidade, e ele não jogando... ele vai perdendo mais o condicionamento, ele não tem um entrosamento com a equipe, e aí vai distanciando mais e mais, e a possibilidade dele entrar piora. Agora, eu acho que o Gabriel deveria jogar sempre próximo à área, quando ele entrar.
Porque a gente precisa daquele cara para definir, um cara definidor. Quando ele entra buscando o jogo, mais vai pela lateral, não sei o quê, ele fica distante do que ele sabe fazer, que é gol. A não ser que ele entre no lugar do Matheus Pereira e faça a função do Matheus Pereira, como a gente já viu acontecer. Mas nesse caso, eu prefiro ter um Gabriel próximo à área mesmo ali, para a última bola chegar nele e ele definir. Porque a gente às vezes precisa disso. A situação a gente vai descobrir ao longo da semana. Deixem o like dos senhores, façam os comentários dos senhores. Bom, É isso um abraço, gente. Tchau, tchau. Deixa o like. Adeus. Tchau, tchau.